A maior queixa dos homens é com relação à ejaculação precoce e disfunção erétil. É a principal queixa deles, né? E tem muito mito, muita bobagem que se fala na internet quando o assunto é isso. Muita gente, inclusive, com produtos que não funcionam, assim, a gente é bem comum ter gel, spray, pílula, né? Um monte de coisa milagrosa aí que não funciona, mas sem dúvida a principal queixa é essas duas questões, né? Se a gente pudesse elencar as duas principais, ejaculação precoce e disfunção erétil. E é muito comum, por exemplo, a ejaculação precoce, ela atinge cerca de 30 a 40% dos homens, né? Mas ninguém fala, né? Porque é uma coisa que causa muita vergonha, muito embaraço, então os homens realmente eles têm uma certa vergonha de até de comentar com os amigos, né? Então a gente imagina aí com um grupo de 10 pessoas, num jogo, um time de futebol, 3, 4 ali vão ter algum problema de disfunção erétil, né? E a grande maioria ela é psicológica, né? Os principais casos de ejaculação precoce, por exemplo, ele é fisiológico. Muitas vezes quando o paciente tem, por exemplo, diabetes ou problema de pressão, isso realmente acaba causando uma ejaculação precoce. Agora, a grande maioria ela é mais psicológica, né? É mais a questão da ansiedade ali que acaba atrapalhando. Uma questão comportamental, hábitos, enfim, que eu acho que acabam influenciando. E que bom os homens estarem cada vez mais encontrando esse lugar seguro de poder compartilhar algo que é tão comum pelo que você fala. Até me surpreende que é uma estatística tão alta entre homens, mas realmente ainda é um tabu pouco comentado, né? A maioria dos homens demora quase 10 anos pra procurar ajuda, tá? Eu tenho pacientes que destruíram o relacionamento, chega um tempo que a mulher perde a paciência, né? Porque o nível de excitação, a curva de excitação da mulher, ela é mais lenta que o homem, né? Então o homem ali, às vezes em 30 segundos, ele já tá pronto pra iniciar a penetração. E a mulher, ela demora muito mais, né? Você precisa aquecer mais ela ali. Então imagina que às vezes o cara tá ejaculando, casos mais graves nem penetrou ainda, já tá ejaculando. Tem casos bem graves, assim, que a ansiedade é tão grande, no roça-roça, digamos assim, ele já ejacula. E é um fato curioso, assim, porque hoje a gente não mede a ejaculação precoce, por exemplo, com tempo. Antigamente a gente falava, 1 minuto é precoce. Não mais. Hoje a gente fala pela insatisfação. Se eu estou insatisfeito com a minha performance e a minha parceira também, eu tenho um quadro de ejaculação precoce. Agora, se eu tô com 1 minuto, eu tô satisfeito e ela também, então a gente não tem um quadro de ejaculação precoce. Então tem isso daí que é importante, né? E essa demora para buscar ajuda. O homem, ele empurra com a barriga até não dar mais, né? Então tem casos de 10, 12 anos, realmente só procura ajuda quando muitas vezes destruiu o relacionamento, desgastou ali uma situação, porque a mulher também fica com vergonha de falar, né? E de falar, olha, tá complicado, né? Eu não tô conseguindo me satisfazer na cama. Então é uma situação muito embaraçosa, o cara ele realmente fica se sentindo um lixo, assim. Você quer ver um homem destruído, ele tá com essa dificuldade na relação íntima. E como atrapalha o relacionamento, porque às vezes até o entendimento fica bem claro do que tá acontecendo, a mulher não sabe bem se é uma questão relacional, se é uma questão com ela, mexe muito com a autoestima do homem, da mulher com certeza também, às vezes não tem comunicação clara sobre isso, tem toda essa vergonha, e como você falou, os homens demoram às vezes pra procurar ajuda de maneira geral, em vários quadros de saúde, né, de maneira geral, e interessante que eu achei que na sexualidade, por ter esse problema, né, conjugal que muitas vezes cria, talvez eles fossem um pouquinho mais atentos, mas não, como é algo muito, muito íntimo, também tem uma outra camada aí de silenciamento que a gente precisa superar. Você falou da questão da ansiedade, daí fiquei imaginando como mexe com os homens, inclusive quando eles finalmente querem procurar ajuda, até a ansiedade de resolver rápido. E hoje eu vi que no mercado tem muitas promessas para resolver, principalmente a questão da ejaculação precoce e tudo mais, sprays, pílulas, géis, produtinhos assim pra pessoa passar. Mas isso funciona? Tem eficácia? Não, porque a ejaculação precoce ela não tá na cabeça do pênis. Então não adianta você passar ali um sérum, por exemplo, que tem gente usando um sérum, um spray, uma camisinha com efeito retardante, né? Tem gel também, efeito retardante. Isso pode dessensibilizar ela e ele. A ejaculação, ela não tá na cabeça do pênis. Se fosse assim, por exemplo, os homens circuncidados não teriam ejaculação precoce, o que não é verdade. Claro, a sensibilidade pode ajudar, pode ser assim um fator de contribuição. Inclusive, a gente até recomenda um pouco de massagem tântrica na glande para dar uma melhorada aí nessa hipersensibilidade da glande. Mas sozinha, ela não é responsável. Porque a causa principal da ejaculação precoce muitas vezes é uma masturbação muito rápida que os homens fazem ao longo da vida para não ser pego por pais, familiares, até durante o casamento mesmo ali na esposa. Tudo que a gente faz repetidamente, muitas vezes e muito rápido, vira um condicionamento. Qualquer coisa que a gente faça com relação ao corpo, repetidamente e muito rápido, vai virar um condicionamento. Então, literalmente, os homens treinam a ejaculação precoce e não sabem. E daí querem resolver com uma pílula. Entende que tem uma desconexão da realidade?
E claro, tem muita gente, uma indústria aí enorme, milionária, que lucra com isso. Eu falei, usa essa gotinha, você vai ficar com um pau maior, vai ter uma ereção melhor, você vai resolver a ejaculação, você vai virar o touro na cama. Gel, chá, spray, tem muita coisa. Por exemplo, gel retardante. Isso pode dessensibilizar a parceira também. Ele fica adormecido, ela fica adormecida. Diminui a sensibilidade, diminui o prazer. Sendo que tem técnicas realmente de reversão, né? Porque se você treina para chegar a um objetivo, né? Para ejacular rapidamente, você pode treinar para ter esse controle. Percebendo o corpo, aprendendo a oxigenar o corpo, aprendendo a perceber o nível de excitação, né? Outra coisa que acontece muito comum, os homens batem uma de noite para aliviar a ansiedade e o estresse do dia a dia. Isso é bem comum. De noitezinha, antes de dormir, para dar aquela relaxada, vai lá e bate uma. E isso, o que a gente está treinando o cérebro? Ao menor sinal de ansiedade e estresse, ejacula para relaxar. Então, na relação sexual, o cara que às vezes fica ansioso pela performance, isso é muito comum, os caras ficarem ansiosos porque sim, tem que performar e tem que ser o alfa, o viril. O cérebro entende, tá ansioso, vamos ejacular para ele ficar mais calmo. Então, é um outro condicionamento. Fora isso, a gente soma a ansiedade do dia a dia, do estresse. Estresse do dia a dia, ansiedade, come rápido, dirige rápido, faz tudo rápido. A ansiedade libera adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. E esses dois hormônios são drenadores, eles são combustíveis da ejaculação precoce. Então eles vão te fazer ejacular rapidamente ou vão te fazer perder a ereção. Então, assim, a primeira coisa que a gente ensina para os meus pacientes é calma, respira, né? Porque o sexo ele é para ser degustado, não é para ser devorado. Eu gosto de usar bem esse termo, degustar e devorar, porque é isso, muitas vezes vê vídeo adulto a vida inteira, achando que o sexo prazeroso é na violência, é na força, é na performance, é na coisa, e às vezes esquece de que o prazer muitas vezes tá no sutil. Peraí, conecta com a tua parceira. Ai, tem que preocupar em chegar em algum lugar. Calma, conecta. Sente o corpo dela, sente o seu corpo. Será que precisa dessa pressa, dessa performance? Ou será que você pode degustar, sentir, se conectar de um jeito diferente, sabe? Eu fico muito curiosa, assim, de entender como é que é esse treinamento e saber mais das massagens, a gente já vai falar disso. Mas fico ainda pensando nas consequências até desse mercado e desse consumo rápido que a gente tem por uma solução que aparentemente é milagrosa, né? Como você estava mencionando, mas que não funciona. Aí eu fico pensando na somatização dessa frustração de uma pessoa que já tá encarando um problema que envolve questões físicas, emocionais, psicológicas, relacionais. E daí ainda compra um produto que promete tudo, entrega nada, essa frustração aumenta, essa ansiedade aumenta e às vezes até um quadro meio deprimido, uma certa melancolia que vai abater nesses homens, né? E daí eu vejo que às vezes alguns médicos, urologistas, enfim, indicam até antidepressivos. Como é que é a relação desses medicamentos nesses casos? O antidepressivo ele tem um efeito paliativo. Ele não vai resolver o problema. O antidepressivo ele é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Isso vai fazer com que o paciente ali que está usando esse medicamento ele fique mais relaxado, que essa serotonina ela fique presa no corpo, ele fique mais tranquilo. Isso sim pode ter um efeito benéfico, só que é um medicamento. Primeiro, não vai funcionar para todo mundo. Essa pessoa não está com depressão. É um medicamento forte que você vai precisar usar continuamente e tem efeito colateral. E um dos principais efeitos colaterais é a diminuição da libido, que pode ocorrer. Você percebe que às vezes você tenta consertar de um jeito e na verdade está prejudicando de outro jeito. Você puxa a coberta de um lado e descobre do outro. Então não faz sentido, né, literalmente. Fora que nem sempre funciona, né? Pode te deixar zonzo, pode ter uma série de efeitos colaterais que vão prejudicar a saúde desse homem, né? E é isso, assim, às vezes a gente quer muito coisa mágica, truque mágico, né? Claro, às vezes precisa de medicação. Eu não tô dizendo aqui para não consultar médico, consulte o médico, faça acompanhamento, veja se tá tudo certo com seus níveis de testosterona, se tá tudo certo com diabetes, problema de pressão, porque realmente, novamente, isso atrapalha. Mas a gente precisa se autorresponsabilizar pela saúde, não é só na saúde sexual. Por exemplo, a pessoa que quer emagrecer rápido, come porcaria e daí coloca a esperança numa canetinha. Tá, a caneta talvez ajude ali, mas e a tua alimentação? E a tua atividade física? Então, é o caminho mais fácil, sabe? Que muitas vezes a gente quer delegar a responsabilidade pelo aquilo que a gente quer alcançar para um remédio, para algo externo e não pra gente. Os nossos padrões de comportamento, né? Por exemplo, tem muito homem, por exemplo, que isso é bem comum, tá? Essa questão dos truques, né? De sabotadores. Por exemplo, desviar pensamento. Que daí, você desconecta. É pra você estar conectado com a tua parceira, você começa a pensar na sua avó pelada, pelancuda murcha, sei lá. Boleto que tem que ser pago. Boleto que tem que pagar. Cara, você vai desconectar, vai ficar um sexo terrível. E outra coisa, muitos homens batem
se masturbam antes de ter uma relação. Então, sabe que vai encontrar a parceira, tem medo de ejacular rapidamente, batem uma antes em casa para diminuir a chance de ejacular rapidamente. 2 erros grandes aí. Primeiro que ele pode não ter uma ereção boa, porque quanto mais velho o homem fica, maior é o período refratário. O que é isso? É o tempo de recuperação entre uma ejaculação e outra. Então, se é novinho, talvez até funcione, porque o novinho ele tem muita energia, recupera mais rápido, né? Ejaculou, dá 2 minutos, ele já tá pronto para uma nova relação sexual. Agora, o cara mais velho, não. Ele vai precisar realmente de um tempo maior de recuperação. E se você fica totalmente desvitalizado, sem energia, você vai demorar mais para ficar literalmente com tesão 100% ali, bem estimulado para a relação. Não funciona. Né, vai prejudicar às vezes a relação, e quem te garante que você não vai ter problema de ereção na relação? Você acabou de gozar, o corpo entendeu que você já cumpriu tua função de reprodução, nada garante que você vai ter uma segunda relação. Então, são técnicas que não funcionam. Parece que tem exercícios de reversão para ejaculação precoce que são já cientificamente comprovados, e você ensina um método da pessoa a incluir isso numa rotina saudável, é isso? Exato. Os homens muitas vezes têm vergonha de procurar ajuda de uma clínica de saúde, muitas vezes um tratamento presencial numa clínica é muito caro, é 2, 3 mil reais, uma clínica séria. Então, o que eu fiz? Todos os exercícios, todo o arcabouço de exercício científico de reversão, eu gravei como se fosse um curso, como se fossem várias consultas, onde ele vai assistindo e treinando, com todo o suporte. Então, realmente o método se chama método APM, método de alta performance masculina, onde ele vai treinando. Então, ele assiste a aula e treina. Assiste e treina. O corpo precisa de pelo menos 21 dias para criar um novo hábito. A ciência diz que é entre 21 dias e 60 dias para criar um novo hábito. Porque tem uma coisa interessante, Jane, que é o ponto de inevitabilidade ejaculatória. O que é isso? É o ponto de não retorno. É um limite, onde passando desse ponto, nenhum homem do mundo controla a ejaculação. Então, qual que é o grande segredo do controle ejaculatório? O cara perceber quando tá chegando nesse limite. E a hora que ele estiver chegando nesse limite, ele puxa o freio de mão. Calma, respira, relaxa, controla, usa a musculatura ali para diminuir esse nível de excitação. Então, dentro do treinamento, basicamente, a gente ensina 2 pedais. Um para acelerar quando eu quero aumentar o nível de excitação e um para frear quando esse nível de excitação já está muito alto. Então, é como um carro mesmo, um pedal de carro, que ele vai acelerando e freando ali. Então, daí, isso acaba, depois de muito treino, vira automático. Como dirigir, como andar de bicicleta, como tudo, chega um momento que vira automático. Mas a gente precisa olhar para dentro e treinar essa percepção, treinar, minha excitação, eu tô percebendo minha excitação, agora tá subindo, agora eu consigo baixar. E daí ele joga junto com a parceira, ele olha pra parceira e daí ele fala, ela tá bem excitada, ela tá prestes a ter orgasmo, então agora eu tô autorizado a ir junto com ela. E daí é o melhor dos mundos, né? Daí os sinos cantam, os anjos dizem amém, e daí realmente é uma questão especial ali, né? Quando os dois chegam lá juntos. Então é treino, assim, não tem nada de outro mundo, é fácil, é gostoso de fazer, parece complicado, mas é gostoso de fazer. A gente ensina controle de excitação e orgasmo. Não vai ser um treino chato, mas precisa ser feito para que você conheça o corpo, para que você olhe para dentro, domine as técnicas, domine toda a parte de musculatura. Você vai aprender, inclusive, a ter ereções mais potentes. Porque o que acontece? A ejaculação precoce não tratada, muitas vezes, ela evolui para um problema de disfunção. Antes de iniciar o sexo, o cara já sabe da ejaculação precoce. E daí ele já vai ansioso, já vai nervoso. Quando vê, tá tendo dificuldade de ereção. Para a ereção fluir, ele precisa estar relaxado. Ele precisa ativar o sistema parasimpático para ter esse relaxamento. E se ele tá nervoso, ele tá em estado de fuga e luta, acabou-se. O sangue vai para as áreas do corpo de fuga. Então, pernas é a parte vital aqui para você reagir e se defender e sair correndo e fazer o que precisa ser feito para se defender. E não pro pênis. Então, por isso que é muito comum. O cara que não trata a ejaculação precoce, ele pode ficar broxa. Isso é bem comum. Então, ninguém ensina os homens a ter melhores relações. A gente aprende na prática e muitas vezes aprende com o vídeo adulto. E o vídeo adulto muitas vezes ensina violência, ensina rapidez, uma super performance. Daí o cara olha lá um vídeo adulto, mas meu pau não é tão grande quanto o pau do cara. Aí fica idealizando ali a mulher, o jeito que trata a mulher, o jeito que deve ser. Será mesmo que o que o cara vê num filme adulto é o que vai acontecer na vida real? Será que as mulheres querem serem tratadas daquele jeito? Né? Uma mulher de valor dificilmente vai ser
vai querer ser tratado daquele jeito. Funciona para todos os homens, independente da idade, porque é isso, o corpo aprende por repetição, a gente vai treinar o corpo. É como se fosse uma academia da tua resposta sexual. Então é treino. E é legal assim, porque como você começa a fazer os exercícios, nos primeiros dias, se você coloca em prática as técnicas de controle de ansiedade, você já percebe a melhora. Porque é como se fosse o Tadala natural, literalmente. A gente, inclusive, tem uma aula, tanto com o fisioterapeuta, uma aula sobre os alimentos que vão estimular essa ereção. Então, assim, é realmente um treinamento completo, assim, para alta performance mesmo, né? Tudo que o cara precisa. Tem diversas técnicas, desde tantra, fisioterapia. Então, realmente, para ele se munir com técnicas científicas para ele dar um upgrade aí na relação. Maravilhoso. E abrir esse portal de autodescoberta e autoconhecimento do próprio corpo, do próprio ser, né? Diego, eu quero entender como é que as pessoas conseguem acessar esse curso e entender também como elas vão acessar você através do curso. Tem esse espaço de troca contigo? Como é que as pessoas vão interagir com esse conteúdo? Total. Não é porque é online que a pessoa vai ficar desassistida, né? Então, ele vai ter acesso a todas as técnicas e sempre que tiver dúvida, ele vai chamar no WhatsApp ou vai perguntar lá no próprio curso as dúvidas que tem, tá? Não é porque é online que não vai ter suporte. Tem suporte de esclarecimento de dúvidas. O curso ele tá na plataforma Hotmart, que é uma plataforma internacional de cursos, então tem total garantia, tem 7 dias de garantia. Funciona para todo mundo? Funciona para quem faz o exercício. É a mesma coisa para academia. Isso os caras perguntam, como é que eu vou ter certeza que vai funcionar para mim? É a mesma pergunta que pode fazer na academia de musculação. Vai funcionar para mim? Você vai fazer? Você vai fazer os exercícios? Se fizer o exercício, vai funcionar. Né? Se você pagar o preço ali de dominar o corpo, dominar a mente, você vai ter resultado. Né? Só que o nosso treinamento é muito mais gostoso, muito mais simples. Não envolve o desgaste de músculo, assim, que um treino de força exige, né? Então, sim, funciona para todo mundo, tem suporte, ele vai assistindo na sua privacidade. Isso é uma coisa super importante. Sigilo total, absoluto, privacidade é uma coisa que os homens não gostam de ficar expondo. Então, assim, é o suporte diretamente com a gente. Ele assiste no momento livre, entende? No momento que ele tá ali sozinho, que é o momento dele, ele vai assistindo e vai treinando até dominar o corpo, até o corpo entender esse novo padrão. Uma vez que o corpo entendeu esse novo padrão, vira no automático. Uau, liberdade de verdade, né? Até tem um presente aí. Vamos liberar aí um presente, você que tá acompanhando aqui o podcast com a Janine, 10% de desconto, tá? Você vai, o link tá aqui na descrição, o cupom YouTube, tá? Vou liberar aí um presente aqui para os seguidores do canal. Só digitar lá na página de pagamento a palavra YouTube, que vai liberar o 10% de desconto. Maravilhoso, que presente gostoso. E aproveitar para agradecer, né? São 10 mil seguidores já no canal Sexualidade Sagrada, então que bom, muito obrigada. Bem-vindo para quem está chegando agora também, que já chega com super presente.